Neemias capítulo 8. Livro do profeta Neemias, no capítulo 8. A partir do versículo 1. Quem puder ficar em pé, por favor. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, é a mesma coisa, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Misericórdia. Glória a Deus. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabe, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o, explicando-o, a fim de que todo o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador Esdras, o sacerdote e escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartem com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer e beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, pedimos a Tua bênção, pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua unção, sabedoria, direção, ó Deus, para expor a Tua palavra, que ela, Senhor, fale conosco, que ela produza em nós, Pai, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que é a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode assentar a igreja. Está conosco também, esqueci de falar, pastor Bernardo, nosso irmão, companheiro, amém, de longas datas,
Momento oportuno, nós trazemos aqui para trazer uma saudação para a igreja, meu irmão. Tá bom, querido? Deus te abençoe, amado. Amém. Na semana passada, no domingo passado, nós ministramos em relação à reconstrução do muro de Jerusalém. Falamos, sobretudo, sobre a oposição ali que o povo de Deus encontrou para reconstruir o muro. Falamos das estratégias que Neemias usou ali, e também em relação às estratégias, destacando a oração. Ele, em momentos difíceis, em momento ali agudo, quando Sambalate, Tobias, enfim, ali os opositores se levantavam para que a obra não continuasse, para que a obra não fosse concluída, Neemias levou o povo a clamar ao Senhor, orar ao Senhor, e a oração produziu um efeito maravilhoso ali, que em 52 dias, com toda a oposição, o projeto foi concluído, o muro foi reconstruído. Nós falamos aqui, fazendo uma analogia com esse texto, da reconstrução nas nossas vidas, da reconstrução das nossas famílias, da oposição que recebemos externamente, para que a nossa família seja afetada, para que a nossa família não cumpra o propósito que Deus estabeleceu para ela, as oposições que nós recebemos na nossa própria vida pessoal, quando nós decidimos servir ao Senhor, decidimos insistir nessa caminhada santa que o Senhor nos colocou, que o Senhor nos chamou. Falamos tudo isso e enfatizamos as oposições externas que recebemos. Hoje eu queria falar sobre as oposições internas, situações de vida em nós mesmos, coisas que acontecem no nosso dia a dia, situações que vivemos com o nosso temperamento, com as nossas emoções. E lá no muro, na reconstrução do muro, a estratégia foi a oração. E às vezes, quando o problema é interno, nem sempre só a oração resolve. Há necessidade aqui, e é o que eu queria destacar hoje, da palavra de Deus. Esse é o que eu queria colocar em destaque hoje aqui, a palavra de Deus. O povo de Deus ali, narrado aqui, todos nós sabemos, eles haviam sido levados cativos. Um pouco foi levado cativo para a Babilônia, outro ficaram na Babilônia, mas debaixo da opressão ali dos babilônicos. Eles tiveram contato com a cultura babilônica, eles tiveram contato com os caldeus, eles tiveram contato com os persas, e nesse contato, aquilo que eles haviam aprendido de Deus, aquilo que Deus tinha estabelecido ali para Israel como nação, foi se diluindo, foi se perdendo. Eles assumiram controle, eles assumiram para suas vidas costumes estranhos, aquilo que o Senhor havia determinado para que essa nação crescesse poderosa, para que essa nação crescesse cumprindo o propósito de Deus para essa nação. Então, no momento que Esdras vai para Jerusalém, que Neemias chega em Jerusalém, que ali se encontra o remanescente que ali ficou, junto com aqueles que retornaram do exílio, o que se observa que era uma nação totalmente diferente daquela que Deus havia planejado, porque haviam absorvido coisas contrárias àquilo que Deus estabeleceu. Muitas vezes acontece isso conosco, que nós nos afastamos, que nós fechamos a porta para aquilo que Deus quer nos tratar nas nossas vidas, e de repente nós olhamos para nós e nós mesmos às vezes percebemos, e às vezes não, precisa que alguém aponte, que estamos irreconhecíveis. Tudo aquilo que praticávamos, tudo aquilo que criamos, está totalmente diferente, porque nos deixamos nos amoldar a outras situações. E dentro
dessa introdução, ou a partir dessa introdução, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês nesse texto lido. Eu lembrei aqui agora do Wesley, não sei onde ele está, que ele citou aqui de legado, né? Qual o legado que nós estamos deixando? Está ali. Se trocar o óculos, está em algum lugar, está ali, negão ali, glória a Deus, né? Amém. Então, ele falou aqui sobre legado, né? Que tipo de legado nós estamos recebendo, de quem estamos recebendo e que tipo de legado que nós estamos deixando. E me tocou muito essa frase, né? O que nós estamos deixando como família, o que nós estamos deixando como igreja, né? Porque o pastor Marcelo falou aqui de 25 crianças sendo ministradas lá na comunidade lá, né? O que nós estamos passando para essa criança? O que nós vamos deixar para essas crianças? Porque essas crianças amanhã, aquilo que receberem de nós, eles estarão transmitindo também. Então é uma responsabilidade tremenda, muito grande em relação a isso. A primeira coisa que eu queria falar com os irmãos, aí eu volto no meu tema preferido, né? Unidade. Oh, glória a Deus. Unidade, comunhão, né? Aqui diz assim no primeiro versículo: quando chegou ao 7º mês, os israelitas tinham se instalado em sua cidade, todo o povo juntou-se como fosse um só homem. Aleluia. Todo o povo ali estava junto, os remanescentes que ficaram em Jerusalém, estava junto aqueles que regressaram do exílio. Muitos nem se conheciam. Muitos nasceram no exílio, nos remanescentes, outros nasceram também. E aqui diz que todos estavam juntos, como um só homem, na praça. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar. Ali não existia somente um ajuntamento. Não era somente um grupo de pessoas que de repente decidiram se juntar para fazer alguma coisa. Havia ali entre eles comunhão. Havia entre eles unidade. Havia entre eles harmonia de propósito. Todos que estavam ali estavam imbuídos de um propósito, que nós vamos falar já a seguir, qual era esse propósito. Então havia ali, repito, muitos deles ali não se conheciam, mas nesse momento eles se uniram para um objetivo, para um propósito comum, e este é o plano para a igreja do Senhor. Esse é o plano de Deus para a comunidade da família, que nós, ainda que sejamos diferentes, ainda que temperamento diferente, personalidade diferente, maneiras muitas vezes de agir diferente, mas nós precisamos ser harmônicos, amém? Harmônicos, em função de um só propósito, como uma grande orquestra. Imagina que uma grande orquestra, né? Você olha lá no fundo, está uma tuba enorme. Tem que colocar uns grandões lá, né? Um Brandão, um Wesley, um André, para segurar aquele negócio enorme lá. Daqui a pouco tem lá o violoncelo também enorme, um piano de cauda enorme. Aí às vezes a gente olha lá na frente, tem alguém com uma flautinha assim, ó, um bambuzinho desse tamanho. E aí fica olhando. Será que faz tanta diferença? Faz. Se tirar aquela flauta dali, faz diferença. E uma boa orquestra, quando ela inicia o seu trabalho, a ideia é que todos esses instrumentos, quem ouve, ouça como se fosse um instrumento só. Isso é harmonia. Vários instrumentos reunidos, unidos, mas que produzem uma linda melodia. E o mais importante nessa orquestra ali, às vezes não dão tanta importância, é o maestro que conduz tudo isso. E essa igreja aqui, em nome de Jesus, é uma grande orquestra, e o maestro chama-se Jesus Cristo, o nosso Senhor é que conduz. Então não importa se você é uma tuba, não importa se você é um violoncelo, não importa se você é um piano de cauda ou se é uma flautinha, não importa, nós estamos numa grande orquestra, amém? Glória a Deus. Segundo,
no versículo 1 ainda, diz assim que eles pediram ao escriba que trouxesse o livro da lei. Amados, esse povo percebeu o quanto estavam distantes, o quanto eles tinham se afastado dos propósitos de Deus. E de alguma forma eles tiveram um entendimento que a única maneira de resolver essa questão era voltar-se para a lei do Senhor. Não adiantava só construir o muro, não adiantava só terminar o muro. No capítulo 7 aqui fala da questão social, política, que Neemias organizou tudo ali como um governador excelente que era. Mas a parte espiritual é que daria sustentação a tudo isso. A parte espiritual era que faria com que tudo aquilo permanecesse em pé. E para que isso acontecesse, haveria necessidade de restauração, de mudança, de cura. Então eles sentiram isso, aqui diz que eles pediram. Então voltar para a palavra de Deus não depende aqui da manivela do pastor. Cada um de nós aqui precisa ter no coração esse desejo. Não vou andar mais segundo aquilo que eu penso. Eu vou deixar os meus próprios conceitos e vou buscar o que a palavra de Deus diz a respeito da minha vida, o que a palavra de Deus diz a respeito das minhas ações e atitude. Então aqui há uma atitude voluntária, há uma atitude espontânea desse povo, há um reconhecimento da necessidade de voltar para o Senhor, da necessidade de ouvir a voz de Deus. Então, primeiro, o povo estava unido, em comunhão, harmônico. Nessa harmonia há uma voluntariedade, há uma espontaneidade, há um reconhecimento da necessidade de voltar para o Senhor. Terceiro, houve ali um envolvimento coletivo, ninguém ficou de fora. No versículo 3 diz assim: ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia. Já pensou? Oh, glória a Deus, hein? 6 horas de culto. 6 horas de culto. Eu ia me dar bem lá, viu? Glória a Deus. 6 horas de culto. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. Eu acredito que só bebê que não estava lá, mas quem tinha capacidade para entender o que estava sendo ministrado foram envolvidos, foram convocados, foram chamados, foram reunidos. Amém? Quarto, houve planejamento. No versículo 4 diz assim: o escriba estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ou seja, eu quero dizer com isso, amados, nós precisamos voltar para a palavra de Deus, amado. Nós precisamos ter, o pastor Marcelo tem aqui insistido no TSD. Quem sabe o que é TSD? Tempo a sós com Deus. Nós precisamos ter o nosso momento diário de oração, tempo de meditação na palavra de Deus, tempo de receber de Deus, de ouvir a voz de Deus. É o que tem sido aqui insistido, que tem sido ministrado. E igreja, em nome de Jesus, não tenha isso só como um currículo, é necessário para nossas vidas. Amém? E é preciso que se planeje isso. Separe, amados. Sem deixar solto, é preciso, você prepare. A gente planeja tantas coisas. Separe um momento do dia com qualidade. Não importa a quantidade aqui, se é 5, se é 10, vai acontecer, vai aumentar naturalmente, porque é muito bom esses momentos. Mas planeje isso. Aqui eles planejaram. Eles construíram uma plataforma. Aqui diz que foi construído para a ocasião. Eles pediram que Esdras lesse, trouxesse a palavra, mas eles se prepararam para isso. Houve planejamento. Eles construíram um palanque, um púlpito,
para que Esdras conseguisse falar. Quinto, reverência e adoração. Tem esse momento de adoração, amado. Não é, não, o pastor falou, né? E eu não quero levantar a mão mentirosamente lá na igreja quando perguntarem, então eu vou fazer. Não, tem esse momento como um momento de adoração. Entre no teu quarto, faça no banheiro, enfim, em algum lugar, a sós com Deus. A sós, procure um lugar, dentro do carro. Procure um lugar sozinho ali. Ora ao Senhor. Vai ter dias que você vai ficar calado, só ouvindo do Senhor. Mas faça isso com reverência, com a adoração. No versículo 5 e 6, diz assim, ó: Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando... E quando abriu o livro, o povo se levantou. Olha, quando Esdras pegou os pergaminhos, era rolo, não sei o que era, ele abriu, né? O povo imediatamente levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, todo o povo ergueu as mãos e respondeu: assim seja, amém, amém. Glória a Deus. Então eles adoraram o Senhor prostrados, com o rosto em terra. Amado, diante disso aqui, amado, é momento de reverência. Não é o livro preto aqui não, porque hoje tem preto, tem amarelo, azul, verde, cor-de-rosa. Não, é o conteúdo, amado. Aqui, quando nós abrimos aqui, é Deus falando conosco. É o Rei dos Reis. Estamos diante do Rei dos Reis. É a palavra do Senhor. A palavra diz que o Senhor coloca essa palavra acima do seu próprio nome. Amados, isso é importante, isso é muito sério. Momento da palavra, muitas vezes não damos conta, não damos importância. É momento de reverência, é momento de adoração, é momento de prostração. Quando nós nos prostramos, nós cantamos aqui, né? Mais de ti e menos de mim, que eu diminua, que ele cresça. É dessa forma que nós devemos estar diante da palavra de Deus, porque Ele é nosso Senhor. A palavra é soberana nas nossas vidas. Amém? Então, até aqui falamos da atitude que o povo tomou. A atitude que o povo tomou quando decidiu, pela necessidade, para que voluntariamente tinham a necessidade de voltar para a palavra de Deus. Agora eu queria falar qual foi a reação, o que isso provocou. Primeiro, no versículo 9 diz assim: então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Esse povo chorou, amados, porque a palavra lida ali expôs o pecado desse povo. A palavra lida naquele momento ali por Esdras expôs a condição que esse povo vivia e que se encontrava. E quando eles ouvem a lei, quando eles ouvem a palavra de Deus, aqui diz que eles choraram. Amado, a palavra de Deus, ela diz sobre ela mesma que ela é uma faca de dois gumes. Há momentos, amado, que ao ler a palavra de Deus, e na maioria das vezes é assim, ela nos confronta. Porque, amados, assim como esse povo estava ali, passaram por um tempo envolvidos por uma cultura
cultura estranha àquilo que Deus havia estabelecido, nós estamos vivendo como igreja em momentos semelhantes àqueles. Momentos semelhantes àqueles. Nós estamos aqui, Jesus falou: eu não peço, Pai, que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do maligno. Nós vivemos, amado, vamos sair daqui agora, aqui nós vamos para os nossos lares, a grande maioria aqui vai ter um domingo ainda de lazer, com a família, alguns já vão até trabalhar. Amanhã nós vamos enfrentar, amado, a Babilônia. Amanhã nós vamos sair daqui e vamos enfrentar os caldeus, os persas. E se nós não tivermos a palavra de Deus em nossos corações, se a palavra de Deus não for objeto de meditação diária, nós estamos expostos e propensos a absorver toda essa cultura que está aí fora. E vamos aceitando. E vamos recebendo isso sem questionamento. Todo mundo está fazendo. É politicamente correto. Eu não vou ofender, eu não vou contra, eu não vou me opor. E isso vai tomando conta daqui a pouco aquilo que a gente condenava. Nós já estamos contemporizando e achando que não é bem assim. Daqui a pouco nós estamos praticando. Por isso a importância de que a palavra de Deus esteja diariamente nos nossos corações. Ela é o escudo, ela é o antídoto, é a barreira que nos protege, é a proteção, é o muro que nos protege dessas situações externas. Lá é externa, mas às vezes, amado, o problema está entre nós. A quem nós temos ouvido? Aonde, qual a fonte nós estamos buscando? Vivemos aí no momento dos escritores, dos filósofos, dos entendedores de tudo. Todo mundo tem opinião para tudo. Mas Jesus disse uma coisa: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O tempo todo no exílio, o tempo todo pré-exílio, porque nós sabemos o que aconteceu com esse povo, o distanciamento da lei de Deus. Mas quando voltaram e quando chamaram para que Esdras lesse a lei, ele não trouxe uma nova lei, não foi criada uma nova lei. Foi a lei que Deus tinha dado para Moisés lá no passado. É esse livro que ele leu. É esse livro que ele leu. A palavra de Deus não muda. Os princípios bíblicos são imutáveis, são eternos. E nós precisamos ter essa consciência. Eles choraram de arrependimento. Eles choraram porque perceberam a miséria que, quando o livro trouxe à luz os problemas, que a palavra de Deus diz sobre ela mesma, que a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Mostra que a esses homens, e eles choram, e eles planteiam, é a primeira reação. Mas Neemias, os levitas ali dão uma direção. Agora não é momento de choro. Aquele dia, aquele momento ali, aquela data, era uma data que se festejava, que o povo de Israel comemorava a festa das trombetas. Era uma festa estabelecida por Deus. E Neemias fala: ok, vocês estão arrependidos, há o choro pelo pecado, mas esse é momento de alegria, esse é momento de celebração. O Senhor estabeleceu esse dia de consagração. Portanto, perdoem-se, recebam perdão. Não está escrito isso aqui, mas é isso. Recebam o perdão e vamos celebrar, porque é momento de festa, é momento de comemoração, é momento de celebração pelo perdão do Senhor nas nossas vidas, amado. Oh, amado, nós devemos comemorar todos os dias a misericórdia na nossa vida de Deus, que a cada manhã ela se renova. E às vezes nós esquecemos, amado.
E às vezes nós esquecemos. Neemias chega e diz: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, repartam com os que não têm nada preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor nos fortalecerá. Amém? Na outra tradução, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Queridos, queridas, não importa o momento, não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa o pecado. Em relação a pecado, eu ouvi um dia essa palavra, várias vezes eu ouvi do pastor Osni, e eu achei tão bonita essa frase, eu cito ela sempre. A coisa que mais Deus gosta de fazer é perdoar. Não é maravilhoso isso, amados? A coisa que mais Deus ama fazer é perdoar. Um coração quebrantado, um coração contrito, não desprezarás, ó Deus. Amém? Então, nem mesmo o pecado, amado. Você ouviu a palavra, você reconheceu, agora receba o perdão de Deus. E alegre-se. Consagre a tua vida, consagre o teu dia, consagre a tua família. Reparta, porque assim, quando nós ouvimos a palavra de Deus e deixamos que ela caia no nosso coração, ela nos traz direção, ela nos confronta, ela gera em nós arrependimento, ela gera em nós mudança de vida, ela gera em nós compartilhamento. Olha a ordem aqui de Neemias: comam, bebam do melhor que tiverem e preocupe-se com o outro que não tem. Olha a comunhão novamente aí, ó. Olha a comunhão novamente aí. Pegue aí os alimentos aqui e verifique alguém que não tem e reparta com ele. Amado, você tem sido abençoado pelo Senhor? Reparta com quem não tem, amados. E muitas vezes aquele que não tem não está aqui. Nós precisamos estar preparados, amados, para repartir. Eu dizia na célula, na quinta-feira agora, que nós estávamos falando da necessidade que está aí fora das pessoas que precisam de Deus e da responsabilidade que nós temos de alcançar essas vidas. E eu dizia, amados, isso é uma verdade. Óbvio que isso é uma verdade. Mas a pergunta é: que tipo de pessoas esses que vierem irão encontrar? Que tipo de igreja esses que vierem irão encontrar aqui? Serão amados? Serão bem recebidos? Nós vamos repartir com eles o que temos recebido do Senhor? Então é importante nós alcançarmos, aliás, não é só importante, é a ordem de Jesus: pregar o Evangelho, ensinar, discipular. Mas, amados, primeiramente precisa acontecer isso em nós. Precisa acontecer isso em nós. Nós precisamos chegar para aquele que chega estrupiado, arrebentado, e poder dizer para ele com convicção no coração: querido, a alegria do Senhor vai te fortalecer, porque fortaleceu a mim. A alegria do Senhor é a minha força. Eu preciso falar isso para ele sem que ele ria de mim. Amado, nós temos que reproduzir para as pessoas o que Jesus diz para nós: vinde a mim, todos vós que estão cansados, que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amado, esse bastão foi passado para nós, amados.
Essa palavra de Jesus nós temos que transmitir a essas pessoas. Venham a Jesus. Venham a Jesus. Então, amados, foi dada aqui uma direção. Não fique triste. Aqui os levitas, eles reforçam a palavra de Neemias. Acalmem-se, porque este dia é santo. Não fiquem tristes. Na tristeza, o Senhor é a nossa alegria. E essa palavra trazida ali por Esdras trouxe um efeito poderoso também na questão da obediência. No versículo 12 diz assim: então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. E, amados, muitas vezes é esse o nosso problema. A palavra tem sido ministrada. Amanhã ou depois, acredito, essa palavra vai estar no link lá no YouTube. Na célula, durante a semana, essa palavra estará sendo compartilhada. Mas de que forma que essa palavra tem caído realmente em nossos corações? De que forma que nós estamos compreendendo as palavras que estão sendo explicadas, que estão sendo expostas no nosso dia a dia? Aqui diz que o versículo 12 termina dizendo assim: pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. O que isso produziu? No começo desse versículo: então todo o povo saiu para comer e beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria. E o que é isso? Era a ordem que Neemias, o profeta, tinha dado. Agora comam, saiam, comam, bebam e repartam com aqueles que não têm. E eles obedeceram porque entenderam a palavra. Na medida que entenderam, eles foram obedientes. Amado, de nada adianta nós ouvirmos e não compreender. Não adianta nada nós compreendermos e não praticarmos e não formos obedientes. Não resolve, amados. Nós precisamos ser obedientes àquilo. E eu vou dizer uma coisa, amado, aqui houve a necessidade de Esdras abrir o livro. Hoje aqui, muitas vezes, aqui os pastores, os líderes na célula estão abrindo. Amado, mas você pode abrir lá na sua casa, lá no seu quarto, lá no seu canto que você escolher a palavra de Deus, porque existe um maior do que Esdras, maior do que os pastores, maior do que a liderança, o Espírito Santo que habita em você e fará você compreender as palavras dele. Habita em você o Espírito Santo. Abra a palavra de Deus, ore, adore ao Senhor, louve a Ele e peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo: revela a mim a Tua palavra, revela a mim a Tua vontade, e Ele vai revelar. Ele vai revelar, amado. Você não depende mais hoje de um palanque para que alguém ministre para você. A palavra está livre, por enquanto. Não sabemos até quando, mas por enquanto ela está livre nas nossas mãos. E mais do que isso aqui, porque tem uma coisa: o dia que esse livro for preso, o Espírito Santo ninguém prende. O Espírito Santo, cultura nenhuma prende. O livro foi, mas o Espírito Santo continua habitando em nós. Obediência, amado. Obediência. Nós precisamos, urgente, nos voltarmos para a palavra de Deus, amados. Grandes problemas, senão a maior parte dos problemas que passamos na família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na igreja, nos nossos comportamentos. Que cada um de nós, amado, faça uma reflexão
pessoal, com sinceridade, nós vamos perceber que a causa é porque nós nos afastamos da lei do Senhor. A vida, o Senhor é o autor e é o doador da vida. E a vida não é uma punição. A vida é uma bênção. É um presente de Deus, para que a gente viva ela de uma forma intensa. Há um propósito de Deus para cada um de nós, amados. E se esses propósitos não estão sendo realizados e cumpridos e alcançados, é porque nós afastamos do plano de Deus, porque Ele deu a vida e Ele dá o manual para que a gente viva ela de forma intensa e plena. E se não estamos vivendo, é porque nós nos afastamos. Não li aqui, amados, mas do versículo 13 ao 18, aqui mostra que primeiro, eles obedeceram aqui a ordem de naquele dia, eles celebrarem, deles festejarem. Mas no versículo 13, no segundo dia, o chefe de todas as famílias, os sacerdotes, os levitas, reuniram-se com o escriba Esdra para estudarem a palavra de Deus. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Eles lembraram, eles tiveram conhecimento ali através do livro lido, através da palavra ministrada, que havia uma outra festa chamada Festa do Tabernáculo, que relembrava a peregrinação no deserto, e havia uma ordem que eles deviam guardar esses dias imediatamente, algo que não havia sido feito desde os tempos de Josué. Diz aqui o texto aqui: desde os tempos de Josué não tinha sido feito com tanta intensidade como naquele dia. O versículo 18 diz assim: dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Dia após dia, não ficou só em Esdras, amado. Quando eles foram confrontados pela ministração de Esdras, todos os dias, 8 dias, a palavra foi lida. 8 dias, eles se debruçaram na palavra. E ao final daquele dia, houve uma reunião solene. Amados, até Jesus voltar, até a volta de Jesus, mantenha o seu TSD. Até a volta de Jesus, mantenha o seu tempo a sós com Deus, particular, íntimo, pessoal, para que essa lei de Deus, para que a palavra de Deus não saia do seu coração. Sabe por quê, amados? Porque está muito próximo. Está muito próximo o 8º dia. Porque no 8º dia, o texto diz aqui, houve uma reunião solene. Jesus está preparando essa reunião. Em breve, amado, em breve, não haverá necessidade desse tempo a sós com Deus, porque nós estaremos com Ele eternamente, diariamente. Todo dia, em todo momento, em todo tempo. Essa comunhão que nós citamos aqui no começo vai acontecer eternamente. Por isso eu digo, amados, as dificuldades que vivemos muitas vezes aqui com a igreja, amado, aqui nós estamos sendo treinados, nós estamos sendo preparados para morar eternamente com Jesus. Amém? Haverá uma festa, haverá uma solenidade, amém, glória a Deus, é isso aí, querido, é para celebrar mesmo. Mas enquanto isso, amado, Jesus está entre nós, o Espírito Santo habita em você, a palavra de Deus não nos é negada. Qual é, querido, a tua história?
Esse povo tinha uma história terrível, amado. De dificuldade, de lutas, de privações, de escravidão, história de pecado. Qual é a tua história? Qual é a tua frustração? Qual o motivo da tua tristeza? Você é feliz em Jesus, amado. A alegria do Senhor é o quê? Amém. Isso basta, amado. Eu cresci cantando um cântico que os mais antigos aqui talvez conheçam. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E esses dias eu estava lendo a história desse cântico, não sei se vocês conhecem. O autor desse cântico, ele foi discípulo de Moody. Ele morava em Chicago. Ele adquiriu bens, prosperou. E houve um problema muito sério lá em Chicago. Ele perdeu muitas coisas que ele tinha conquistado. E ele resolveu, para esparecer um pouco, para esfriar a cabeça dele, fazer uma viagem para a Europa. Marcou, comprou as passagens de navio. Mas no dia que iam viajar, aconteceu alguma coisa na empresa dele lá, e ele teve que ficar. Ele já tinha até combinado com o Moody, se não me engano, na Inglaterra, estava lá, ele ia se encontrar numa conferência lá. Como ele não pôde ir, ele envia a esposa e as 4 filhas. E ele fica tentando resolver os problemas aqui, que depois ele iria para lá. E de repente ele recebe um telegrama da esposa dele. Houve um acidente no mar, só escapou eu. Ele perdeu as 4 filhas no mar. E ele pega o navio e vai para lá para se encontrar com a esposa. E quem estava com ele diz que no navio ele compôs esse cântico. Eu sou feliz com Jesus. 4 filhas. 4 filhas que morreram afogadas. Ele olha e diz: eu sou feliz com Jesus. Eu vou parar aqui, amado. Não há necessidade de... Medite na palavra de Deus, amadas. Quando o Senhor chega para Josué e fala: Josué, seja forte, seja corajoso. Foi a primeira palavra de Deus para Josué, mas em seguida ele fala: olha, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Tenha todo o cuidado, não desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe para quê, Josué? Para que você seja bem sucedido aonde você andar. Não deixe que as palavras do livro dessa lei e de meditar nela de dia e de noite. Para quê? Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Qual o fruto? Qual o resultado disso? Só então, diga, só então. Então, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? A vida está em você, amado. E a vida é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz assim: as minhas palavras são espírito e vida. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé.